Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gil. Eu queria falar. Primeira live que eu faço aqui direto no YouTube. Eu fiz algumas pelo Facebook. Então é o seguinte: eu queria falar sobre a solução para o Brasil. Eu sou um estudante, acompanho Olavo de Carvalho, tento estudar um pouquinho sobre esse fenômeno, né, que é o conservadorismo que tem acontecido no Brasil, e buscar entender a conjuntura de fatos e narrativas também que é apresentado no cenário nacional, voltado mais para o setor político. A política brasileira, ela sempre foi lotada de desvarios e sempre teve o aparelhamento do Estado, né, das instituições, o establishment, como o seu grande inimigo. Então a democracia, que é o poder do povo, ela sempre se resvala com o poder do Estado, né? O poder do Estado é muito maior do que o poder do povo. Aliás, o poder do povo é representado pelo Estado. É até antagônico, né? O poder seu é representado pelo seu algoz. Então, na verdade, tem que ter ponderações e algumas análises um pouco mais aprofundadas para ter um controle do Estado nos contrapesos e medidas conforme a divisão dos poderes, né? Dos encargos e prerrogativas de cada poder. Ocorre que se não tiver, olha aqui, se não tiver um desaparelhamento, se o Estado não for desaparelhado, tudo que se fizer, por mais boa fé que o Bolsonaro tenha, por mais boa vontade que o povo tenha, ainda assim nada se fará. Porque é o seguinte: você faz um projeto, o executivo faz um projeto bonito, um projeto que atende ao anseio público, só que quando ele começa a descer, a Câmara fatia, tira a gordura, o Senado come a carne e o STF te entrega o osso. Então sempre vamos estar comendo o osso. Não tem jeito, não tem solução. Qual seria a única solução? Eu sempre fui um cara contra a intervenção militar, mas a partir de hoje eu me declaro um intervencionista com Bolsonaro no poder para retirar tão e somente o poder judiciário. O poder judiciário em toda instância. Você pegar um juiz aqui da cidade até um ministro do STF, todos têm trauma de infância, né? Eles se acham um deus, eles se acham que pode, enfim, coisa de moleque. São toda criança mimada que foram criados com o mingauzinho da mamãe. O que nós temos que fazer é de cara uma intervenção militar, prender, não destituir o STF, prender os 11 ministros por crime e colocar 11 pessoas decentes que tenha conhecimento jurídico, né? Porque o que precisa para ser do STF? Precisa conhecer de lei, é um advogado. Não precisa ser juiz, não precisa ser desembargador, não precisa ter... Ele precisa ser um advogado e fazer uma prova. Abre lá 11 vagas, faz uma prova, as 11 melhor nota entra, entendeu? Um STF técnico, porque não justifica um STF para julgar lei de forma política. Entendeu? O STF ele tem que ficar no quadrado da lei, ele tem que conhecer a lei, ele não tem que ser político. O STF de hoje, além de ser político, ele é político de esquerda. Além de ser de esquerda, ele tem viés comunista. É inaceitável. Eu, Gil de Souza Lemos, digo para vocês, eu não aceito mais o STF. Da minha parte fica declarado que o STF para mim é um lixo e eu não acato nenhuma ordem.
Pode chamar eu não vou acatar. Eu acato ordem de qualquer instância, até o STJ. STF morreu por natureza, porque não tem legitimidade, né? Um STF que fica criando processo ilegal de assunto que nem existe. Fake news é um termo usado por Trump para denominar a CNN numa época em que eles faziam toda aquela parafernália para inventar a história, articulando, inventando, simulando estatística. Fake news é um termo americano, nem é brasileiro, que o STF quer empurrar a goela abaixo como um crime. Não é tipificado como crime, não é nada, entendeu? Os crimes tipificados que enquadraria nas mídias sociais seria injúria, difamação, e esqueci o outro crime. Mas já estão tipificados, a internet já é aceita como uma fonte para abrir um processo. Não há o que se fazer, tá tudo certinho, né? O Brasil tem muita lei, já tá tudo na lei, é só fazer um entendimento. Agora, cortar as redes sociais, o STF, isso é calar a sociedade. É o único canal que nós temos ainda para nos defender, é a rede social. Se cortar isso, acabou a voz do povo. Então eu queria deixar bem claro aqui que a partir de hoje, nesse momento, eu sou um intervencionista para que seja preso 11 ministros do STF e o poder constituído, eleito, continue com o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, entendeu? Porque Bolsonaro nunca fez nada de errado. A verdade, a justiça, todas as suas pautas são pautas populares. As suas pautas, as suas ideias, elas foram eleitas, elas venceram na urna. Então essas pautas têm que continuar, entendeu? Agora, o STF, ele precisa ser parado. Ele precisa ser parado. Se parar o STF, tem como a gente cortando também, desaparelhando as instituições. E nós temos que pegar uma para Cristo. O judiciário é o grande problema do Brasil. O judiciário é o problema. Se a gente organizar e fazer a justiça através do judiciário, a verdade vai aparecer. O que tem que ser feito? Todo o setor judiciário, Ministério Público, pegar pessoas que estão fazendo politicagem, né? Seja de esquerda ou de direita. O judiciário tem que ser isento. Se ele tiver uma opinião pessoal, tudo bem, mas dentro dos processos, nos autos do processo, eles têm que ser isentos. Então nós temos que pegar e começar a cortar pessoas do judiciário que tem esse caráter político, né? Então, para limpar o Brasil, a primeira coisa é desaparelhar. O desaparelhamento do Estado é a única condição para a gente recuperar o Estado de Direito, a democracia e realmente o governo Bolsonaro conseguir governar, tá? Até hoje não conseguiu fazer nada. Por quê? Porque o projeto sai bom. O projeto é bom, a ideia é boa, mas quando desce, né, cada um dá uma facada no processo, corta a gordura, corta o que era bom e entrega o osso para a sociedade, tá? Então fica aqui a minha indignação. Eu declaro o STF ilegítimo. Não tem mais legitimidade para nada, nem para chamar para um depoimento. Não tem legitimidade, não adianta, tá? STF hoje não vale nada. É menos do que o JEC, o Juizado Especial Civil, tá bom? Então, o PROCON e o JEC estão acima do STF. STF é uma vergonha nacional. E fica aqui o meu repúdio aos 11 ministros comunistas. E se são comunistas, tá? Eu quero que vocês falem para mim, né? Vocês falem que não são. Eu vou te apresentar todas as pautas que eu fiz, um relatório, né?
vocês pregam exatamente os decálogos de Lenin. Os 10, vocês não falharam em nenhum, entendeu? Vocês são assíduos no decálogo de Lenin. Vocês pregam o comunismo de uma forma aberta e clara, entendeu? Agora vem enganar, pode enganar trouxa. Eu não caio nessa conversa. Então fica aqui declarado meu repúdio contra essa sem vergonhice que é o STF, tá ok? Um abraço, pessoal.